Meus amigos, prezados irmãos, boa noite a todos. Amigos, irmãos desencarnados também. É com muita alegria que a gente atende o pedido da Romana para estar junto aqui com vocês. Quando eu venho aqui, nunca se trata de palestra, né? Sempre de um estudo. E hoje nós vamos estudar junto a respeito da doutrina espírita. Quem de vocês aí, levanta a mão por favor, assistiu o filme Kardec? Kardec. No último dia 18 de abril, coincidentemente caiu na Sexta-feira Santa, mas a doutrina espírita completou 168 anos de existência. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho dessa história junto com vocês. Nós vamos fazer uma viagem no tempo para entender por que hoje nós estamos aqui sentados falando sobre Jesus. Porque há 168 anos atrás foi lançado o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra que deu início a toda a codificação. Como todos nós sabemos, Allan Kardec publicou as obras básicas, e o Livro dos Espíritos, a primeira obra, foi lançado em 18 de abril de 1857. Quando a gente conta a história do Espiritismo, a gente precisa entender o contexto. Por que o Espiritismo apareceu na época que ele precisava aparecer? Vamos lembrar que em 1857, o nosso planeta estava passando por grandes transformações. Nós tínhamos saído do período da Renascença, né? Para quem lembra das aulas de história, o período da Renascença foi um período onde a gente teve grandes escritores, grandes escultores, grandes artistas que vieram trazer mais conhecimento à humanidade, mais ciência. E nesse período estava acontecendo uma transformação muito grande, que era a Revolução Industrial. Nessa época, a humanidade estava deixando o campo, indo para as cidades, e nesse período começou o desenvolvimento das máquinas, da tecnologia, né? Das fábricas, das indústrias. Tudo que a gente conhece hoje começou nessa época da Revolução Industrial. Quando os historiadores narram a história do Espiritismo, eles citam sempre dois grandes fatos que aconteceram para que o Espiritismo ficasse conhecido. O primeiro fato foi as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos. Eram 3 irmãs, moravam com os pais numa casa, e de repente elas começaram a ouvir batidas na casa. E elas começaram a se comunicar com essas batidas também através de batidas. Então os historiadores narram que esse evento das irmãs Fox lá nos Estados Unidos foi o começo do Espiritismo no Brasil. Mas enquanto acontecia isso lá nos Estados Unidos, essa história das 3 irmãs, acontecia lá na Europa o fenômeno das mesas girantes. O que era o fenômeno das mesas girantes? Por todos os salões da Europa, né? Porque naquela época as pessoas se reuniam em salões para confraternizar, para conversar, e as mesas começaram a levitar, as mesas começaram a se deslocar, algumas mesas começaram a ter batidas, e todo mundo observava isso como uma diversão. Era a diversão daquela época, né? Ficou conhecido como o fenômeno das mesas girantes. Pois bem, Allan Kardec foi convidado por um amigo, o Sr. Fortier, a conhecer esse fenômeno das mesas girantes. Antes que Kardec se tornasse Allan Kardec e publicasse o Livro dos Espíritos, Allan Kardec já era um professor renomado. E ele era uma pessoa muito inteligente. Nós vamos colocar para vocês um videozinho aqui rapidinho,
contando a respeito desse convite que Kardec recebeu do seu amigo, o Sr. Fortier. Uma animação de desenhos espíritas. A primeira vez que ouvi falar das mesas girantes, Bonjour, mes amis. Que bela tarde para uma caminhada, não é? Monsieur Rivai, que honra vê-lo por aqui. Merci beaucoup, madame. Suas palavras me tocam profundamente. Bonjour, Monsieur Rivai. Estou estudando suas obras de aritmética. Fico feliz, mon ami. A luz do conhecimento é um guia seguro para a alma. Naquela tarde de 1854, eu andava pelas ruas de Paris sem imaginar que algo curioso cruzaria meu caminho. Foi quando encontrei um velho conhecido, o Senhor Fortier, o magnetizador. Ah, meu caro, sabe da última? Descobriram algo novo no magnetismo. Não são só pessoas que se magnetizam, as mesas também. Mesas girando? Que ideia curiosa! Sim, elas giram, dançam e até caminham, como se tivessem vontade própria. É muito estranho de fato. Mas veja, o fluido magnético, essa energia invisível, talvez possa agir sobre objetos também. Não parece tão impossível assim. Naquela época, os jornais falavam de experimentos em cidades como Nantes e Marselha. Era difícil duvidar. Os relatos vinham de gente séria. Mas aí passou um tempo e encontrei o Sr. Fortier novamente. Olá, meu amigo. Meu amigo, agora é que vem a parte mais espantosa. As mesas não só giram, elas falam. Você faz perguntas e elas respondem. Ora, Fortier, isso já é demais. Uma mesa. Responder? Só acredito se eu vir com meus próprios olhos. Quer que eu acredite que uma mesa tem cérebro, nervos, que pode ser sonâmbula? Me desculpe, mas parece história para fazer dormir criança. Na verdade, meu raciocínio era lógico. Acreditava no movimento, mas não conseguia entender como um móvel, um objeto poderia pensar. Mas sabe o que é curioso? 50 anos atrás, se alguém dissesse que era possível mandar uma mensagem a 500 léguas e receber resposta em 1 hora, ririam da sua cara. Hoje, com a eletricidade, isso parece normal, porque conhecemos a lei que explica. Com os fenômenos espirituais, é a mesma coisa. Enquanto não conhecemos as leis, eles parecem mágicos, impossíveis. Mas quando entendemos, talvez haja algo mais. Algo que não se vê, mas que se sente. Algo que fala sem voz. Foi assim que começou minha jornada, com uma mesa que girava e um dia começaria a falar e mais tarde a ensinar.
Pois bem, foi investigando esses fenômenos da mesa girante que Allan Kardec desenvolveu toda uma doutrina que hoje nós conhecemos como a doutrina espírita. Mas quem era Allan Kardec? Allan Kardec, nascido em Lyon, na França, era um pedagogo, educador, professor, autor, tradutor, filósofo. Allan Kardec já tinha uma carreira estabelecida dentro da área da educação quando ele publicou o Livro dos Espíritos. E mais para frente nós vamos saber por que ele não usou o nome dele, que na verdade era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Por que ele usou Allan Kardec e não usou o nome dele verdadeiro? Lá na frente nós vamos saber por quê. Mas esse foi o homem que codificou a nossa doutrina espírita. Olha só, a primeira edição do Livro dos Espíritos, lançada 18 de abril de 1857, tinha 501 perguntas. Ou seja, quando Kardec começou a investigar o fenômeno das mesas girantes, nós vimos que as mesas primeiro elas faziam barulho, depois elas começaram a responder perguntas, e depois Kardec descobriu que existiam médiuns que poderia canalizar os espíritos para dar resposta para ele. E ele foi entrevistando esses espíritos, conversando com esses médiuns, e ele ia no médium, fazia uma pergunta, depois ia no outro médium, fazia a mesma pergunta, ia numa outra cidade visitar outro médium, fazia a mesma pergunta, e ele ia perguntando de todas essas perguntas que ele fez e os espíritos responderam, é que nasceu a obra, é que nasceu o Livro dos Espíritos. Na segunda formatação, que foi lançada 18 de março de 1860, já com as 1019 perguntas, que é a que permanece até hoje. É o Livro dos Espíritos como a gente conhece hoje. Mas, veja bem, a doutrina espírita, ela tem muitos aspectos interessantes que Kardec trouxe para nós. Por exemplo, a doutrina espírita é considerada o consolador prometido por Jesus. Nós vamos encontrar lá em João 14, 15, Jesus dizendo assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que seja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará sempre com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a você todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhe disse. Então, a doutrina espírita é conhecida como Consolador prometido por Jesus. E é nessas palavras ditas por Jesus lá no Evangelho de João que nós vamos ter a certeza disso. Porque, veja bem, o Espiritismo ele não vem ensinar nada de novo daquilo que Jesus já tinha ensinado. Mas ele veio esclarecer pontos para nós que na época não deu tempo de Jesus nos explicar, e muitas das coisas que Jesus falou também a gente não conseguia entender. Então o Espiritismo veio trazer luz a esses ensinamentos de Jesus. O Espiritismo também é considerado a terceira revelação das leis divinas. A primeira revelação veio com Moisés e os 10 mandamentos. A segunda revelação veio com Jesus, e a terceira revelação veio através dos Espíritos. A primeira revelação, nós vemos que ela tem um caráter de justiça. A segunda revelação, através de Jesus, nós vemos que ele tem um caráter de amor. E na terceira revelação, o Espiritismo vem revelar a verdade. Que verdade é essa? São muitas as verdades que o Espiritismo vem revelar para nós. Nós vamos ver com o decorrer da palestra que o Espiritismo é amplo, é profundo e que precisa ser estudado.
Por isso que nós temos muito livro dentro da doutrina, porque o Espiritismo realmente ele é uma doutrina a ser estudada. Nós não podemos, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, evangélicos, mas nós não podemos ter aquela postura que nós tínhamos quando nós estávamos em outras religiões, de chegar na casa, no templo, sentar, ficar prestando atenção, não raciocinar, não questionar, não perguntar, porque, vejam, a doutrina espírita foi construída através de perguntas. Kardec teve uma curiosidade através daqueles movimentos que estavam acontecendo e ele foi procurar saber. E assim deve ser nós também quando a gente vem à casa espírita. Se a gente tem alguma dúvida, vamos procurar alguém que saiba um pouco mais e vamos conversar com essa pessoa, para essa pessoa nos auxiliar. Vamos ler algum livro que possa nos elucidar algum fato que a gente está. O que a gente não pode fazer é vir na casa espírita, sentar, tomar um passe, tomar aguinha, ir embora e pronto, acabou. Isso não vai nos ajudar em nada. A doutrina espírita ela precisa ser entendida, porque ela precisa ser vivenciada. E para nós vivenciarmos a doutrina espírita, é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, estudando, analisando. Porque não se enganem, aí fora, a toda hora nós vamos ser chamados para colocar a doutrina em prática. A todo momento vai nos ser pedido para que a gente coloque a doutrina espírita em prática, porque a doutrina espírita ela é o consolador prometido por Jesus e ela vem ensinar aquilo que Jesus já nos ensinou, A gente costuma falar que a doutrina espírita ela tem 5 postulados, Na doutrina espírita não existe dogma. O que é dogma? É aquela verdade fechada. É assim, pronto e acabou. Não, na doutrina espírita não. Na doutrina espírita a gente estuda, verifica, questiona, não vai acreditando nas coisas assim, porque o Cláudio falou, porque a Romana falou, porque o Divaldo Pereira Franco falou, porque o Haroldo... Não. A gente analisa, pensa, vê se faz sentido e aí a gente coloca para frente. O primeiro postulado é a existência de Deus, um Deus único, Porque no tempo que Jesus veio falar de Deus, ele chamou Deus como o quê? Pai. Jesus falou que Deus era Pai. Então, aquele Jesus que veio trazido por Moisés, que muitas vezes era um Deus bravo, nervoso, Com Jesus ele já muda um pouco de característica. E Jesus vem falar para nós que Deus é Pai, Deus é amor. E Deus é único. Porque se existisse mais deuses no universo, o universo não teria equilíbrio, porque seria aquela briga, Se a gente for ver aí as doutrinas, as filosofias, as religiões, a gente vai ver que até aquela época todos os povos, a maioria deles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Mas Jesus vem estabelecer a existência de Deus, Deus Pai, um Deus único. Imortalidade da alma, Ou seja, não existe morte, o que existe é sempre vida. A gente sempre vai viver, seja nesse plano físico, seja no plano espiritual, você vai continuar vivendo. Nós não começamos a nossa vida no berço e nem vamos terminar no túmulo. A nossa vida é ad infinito. Pluralidade das existências. Essa pluralidade das existências ela está ligada com a imortalidade da alma. Por quê? Porque se eu não morro, para que existe essas pluralidades das existências? Porque em cada reencarnação é uma oportunidade que eu ganho
para que eu possa progredir, para que eu possa evoluir. Quando a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, a gente vê que a reencarnação é uma necessidade do Espírito. Uma necessidade do Espírito. Então, nós temos e vamos ter ainda várias existências. Hoje, eu estou Cláudio, mas na encarnação passada eu não era Cláudio. Hoje o Mané está Mané. Na encarnação passada, talvez ele era João, talvez ele era o Pedro. A gente não sabe, mas com certeza nós temos e teremos muitas existências. Pluralidade dos mundos habitados. Jesus diz, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, quando a gente olha para o céu, vê essas estrelas, toda essa imensidão aí, existem vários e vários planetas. A ciência fala para nós, né? São bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de estrelas. Será que só esse planeta aqui que contém vida? Será que Deus fez todo esse universo aí para colocar a vida só nesse planetinho aqui? Então, uma coisa para a gente pensar, uma coisa para a gente raciocinar. Comunicabilidade com os espíritos. Os espíritos, eles sempre se comunicaram com a gente, desde as épocas mais remotas, as tribos indígenas, os aborígenes, eles sempre se comunicaram conosco. Através de Kardec, essa comunicação ela ganha o quê? Ganha inteligência, ela ganha explicação, ela ganha lógica. Por quê? Porque quando Kardec vai conversar lá com os espíritos, ele faz perguntas lógicas, perguntas que nos levam a entender o mundo que a gente vive e a entender uma série de outras questões que a gente precisa saber. Nós costumamos dizer que a ciência ela tem o tríplice aspecto. O Espiritismo tem tríplice aspecto. O Espiritismo é ao mesmo tempo ciência, ele é ao mesmo tempo filosofia e ao mesmo tempo religião. Por que o Espiritismo é ciência? O Espiritismo é ciência porque ele estuda os fenômenos espíritas por meio da observação e da razão, usando técnicas de investigação para comprovar a veracidade dos fenômenos espíritas. Olha só. Acontece um fenômeno mediúnico na casa. A gente observa e através da razão, através do estudo, a gente vai ver se aquilo ali é verdade ou não. Todo espírita que estuda, ele vai ter esse cunho científico. Uma manifestação, vai observar, vai ver se aquilo faz sentido. Vai ver o que está acontecendo, o que o Espírito fala, que tipo de assunto ele fala, qual que é o conteúdo. Isso é ciência. Filosofia. O Espiritismo oferece uma interpretação lógica e coerente sobre a vida, a morte e o destino da alma. Responde a perguntas sobre o porquê da vida, de onde viemos e para onde vamos. O porquê da vida. Por que nós estamos aqui reencarnados? Quem sabe me responder? Por que nós estamos aqui reencarnados? Para nos tornarmos melhores, para nos melhorarmos, para progredirmos, né? E de onde nós viemos? Viemos do mundo espiritual. E para onde nós iremos depois que deixarmos esse plano físico? De volta para o mundo espiritual. Mas como que é esse mundo? Vamos estudar a doutrina que a gente vai descobrir. Religião. O Espiritismo reconecta as pessoas a Deus, né? Porque a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Tanto que a palavra religião, ela vem lá do latim, né? Religare. Então, a
finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, seja ela qual for. Seja ela qual for. Então o Espiritismo reconecta as pessoas a Deus, nosso Criador, através de lições e dos exemplos de Jesus. Lá no Livro dos Espíritos nós vamos ver que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia, o Espírito mais perfeito que já passou aqui na Terra. Então é esse que nós temos que seguir, porque ele é o mais perfeito. Outros grandes espíritos já passaram pela Terra, com certeza, mas igual a Jesus, nenhum. E convidando as pessoas a praticar atitudes de amor, caridade e seguindo as leis de Deus. Algumas curiosidades sobre o Livro dos Espíritos, né? A maior pergunta do Livro dos Espíritos é a 394. Não lembro qual que é essa. Lembra dele? A Humana lembra? A menor resposta é a questão 625. Essa aí a gente lembra. Qual é o modelo que Deus legou à humanidade? Vede Jesus. Então é 625. Então, durante meses, Allan Kardec entrevistou 10 diferentes espíritos. Por não ser médium, ele o fez por intermédio de 3 jovens médios, né? Aí tem o nome delas aí: a Ruth Chaffé, as irmãs Júlia e Carolina Bodan. Olha só a idade: 14 e 16 anos. Essas médias. Kardec levou quase 2 anos para concluir o Livro dos Espíritos, porque depois teve as outras obras. Então, quase 2 anos estudando, fazendo a pergunta, analisando, questionando, para chegar no Livro dos Espíritos. E a gente leva quase 2 anos para ler ele, né? Olha aqui. Hippolyte usou o pseudônimo de Kardec em referência à sua vida passada para diferenciar o seu trabalho espírita com o trabalho de pedagogo. Lembra que eu disse para vocês que quando Allan Kardec começou a fazer a investigação sobre os fenômenos para poder escrever o Livro dos Espíritos, ele já era um escritor muito conhecido. E aí então o que ele fez? Ele não quis usar o nome verdadeiro dele porque ele quis separar o trabalho na educação com o trabalho que era dirigido pelos espíritos. Por isso que ele usou o nome de Allan Kardec. E Allan Kardec foi um nome que ele teve numa encarnação passada, onde ele foi um druida. Um druida é uma espécie de sacerdote lá na Europa, na Gália. Olha só que interessante. Kardec, ele usou perguntas para questionar os espíritos a respeito daquilo que estava acontecendo. E será que Jesus fazia perguntas? Como nós sabemos, Jesus ensinava muito por parábolas. Mas, de vez em quando, Jesus também fazia perguntas, né? Olha aí, em Mateus. Perguntou-lhe Jesus: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Né? Jesus chegou para o discípulo e falou: o que o pessoal está falando aí que eu sou? Quem que eles falam que eu sou? Né? Depois, lá, quando eles levam a mulher para ser apedrejada, Jesus pergunta para a mulher depois, né? Mulher, onde estão os teus acusadores? Né? Então Jesus, quando ele conversava com os discípulos, quando ele conversava com as pessoas, ele fazia pergunta. A diferença de Kardec e de Jesus, né, é que eram perguntas inteligentes. Quando a gente for conversar com as pessoas, a gente podia aproveitar esse exemplo de Kardec e Jesus e fazer perguntas inteligentes, porque geralmente quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente faz perguntas assim muitas vezes que não é legal. São coisas assim íntimas da pessoa que às vezes a pessoa não quer falar. Então a gente cai assim naquela indiscrição,
a gente cai assim naquela coisa assim de mexer às vezes numa ferida que a pessoa não quer falar. Então, eu achei legal dar esse toque, por quê? Porque a casa espírita ela é uma casa acolhedora. E como a gente está aprendendo, a doutrina espírita ela é consoladora. E como nós muito bem vimos na mensagem que a Romana leu para nós, a gente não tem capacidade para julgar ninguém. Então, por que a gente fica fazendo perguntas que não vão nos lugar, não vai levar a lugar nenhum? Então, as nossas perguntas elas devem ser muitas vezes inteligentes, como Kardec fez, como Jesus fez, principalmente dentro da doutrina que a gente está estudando, a gente está aprendendo. Todos nós aqui somos aprendizes. Todos nós aqui somos aprendizes. Então, a gente precisa melhorar as nossas perguntas. Porque melhorando as nossas perguntas, com certeza a gente vai ter melhores respostas da vida, né? Bom, diante disso tudo que foi apresentado para vocês até agora, é lógico, né? Num curto espaço de tempo, o Espiritismo é uma coisa muito ampla, muito profunda. Mas qual é a missão do Espiritismo? Qual é a missão do Espiritismo? A missão do Espiritismo, segundo Allan Kardec, é a transformação moral, a fim de promover o aperfeiçoamento espiritual e o progresso moral. Então, o Espiritismo é mais uma ferramenta que Deus nos legou para nos ajudar na nossa transformação moral, na nossa reforma íntima, na nossa melhoria, no nosso progresso, principalmente no nosso progresso moral. Então o Espiritismo ele tem essa missão, ele tem essa capacidade de nos ajudar nisso, né? Mas basta somente conhecer e estudar o Espiritismo? Será que basta? Eu conheço o Espiritismo, estudo, e aí, tá tudo certo? Não, não basta. É necessário que o conhecimento se combine com a prática da caridade ensinada por Jesus. Está lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Como que Jesus entendia a caridade? Como que era a caridade que Jesus entendia? Era caridade material? Não, né? Lá na resposta da pergunta 886, os Espíritos falam que a caridade para Jesus é o quê? A benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições e o... Vou falar dele alto. Perdão das ofensas. Então, quando se fala em caridade, é aquela que Jesus nos ensinou. Ou seja, ser bom, tolerar e perdoar. Não estou aqui falando que é fácil, mas é isso que Jesus nos ensinou, certo? Pergunta 798 do Livro dos Espíritos. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas de algumas pessoas? Será que o Espiritismo vai se espalhar pelo planeta inteiro e todo mundo vai virar espírita? Será que todo mundo vai virar espírita? Será que os muçulmanos vão virar espírita, gente? O chinês, será que o chinês, todo mundo lá vai conhecer Kardec e vai virar espírita? O japonês, olha, certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era da humanidade. Ou seja, todo mundo vai tomar conhecimento dos ensinamentos do Espiritismo, né? Inclusive muitas religiões irão se voltar para os ensinamentos da doutrina. Inclusive isso já acontece hoje. Tem muita religião estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, muita religião estudando as obras do Chico, tá?
Leon Denis diz assim: o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Nós precisamos entender que o mundo espiritual ele não é espírita. O mundo espiritual não é espírita. Muitas vezes a gente, como diz a Romana ali na mensagem dela, a gente julga as outras religiões, julga as outras crenças, as outras filosofias. Mas na verdade o Espiritismo ele vem para que a gente possa entender isso aí. Porque todas essas religiões, essas filosofias, se elas fossem colocadas em práticas, né, se todo mundo praticasse legal, é um caminho que a criatura encontra para chegar até Deus, né? Tem gente que vai chegar até Deus através da Igreja Católica, ótimo, maravilha. Tem gente que vai chegar até Deus através do budismo, ótimo, maravilha. Esses espíritos mais superiores, que nem Buda, Chico Xavier, né? Para eles não existe nada disso. Para eles o que existe é amor. Para eles o que existe é o bem. Nós aqui, né, que ainda precisamos dessa divisãozinha aí, mas no futuro não vai mais existir essa divisão. Por isso que Leon Denis fala que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Como reconhecer um espírita? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. O espírita não é perfeito. O espírita não é perfeito. Apesar de nós termos o conhecimento dessa doutrina maravilhosa que nos ensina muitas coisas, nós também precisamos nos aperfeiçoar. Então, como diz o Dr. Inácio, o espírita não é a última bolacha do pacote, porque muitas vezes a gente encontra irmãos desavisados que não ensinam a doutrina, querendo colocar a doutrina acima das outras religiões e das outras filosofias. É um erro que nós não podemos cometer. Então, o verdadeiro espírita é aquele que está lutando ali para se melhorar, porque nenhum de nós aqui é perfeito. Eu não sou perfeito, Romana não é, Ademar não é, nenhum de nós aqui é perfeito, porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, encarnados aqui nesse planeta. Então, o verdadeiro é o que se esforça para se modificar, para se melhorar. Jesus fala no Evangelho: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, e os espíritas serão reconhecidos por se esforçarem para se melhorar. Sobre isso, eu trouxe para vocês aqui o exemplo do livro Voltei. Esse livro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Irmão Jacó. Na verdade, o Irmão Jacó é Frederick Figner. Ele adota o pseudônimo de Irmão Jacó pelas mãos de Chico Xavier. O que tem de interessante nesse livro? Tem de interessante que esse irmão, ele era um espírita atuante, um verdadeiro trabalhador da doutrina, amparava doentes no seu próprio lar, passava grande parte do seu tempo lá na Federação Espírita atendendo doentes necessitados. Olha, não sei se vocês sabem aí, mas tem um lugar lá no Rio de Janeiro que chama Retiro dos Artistas. Os artistas vão ficando velhos, não tem condição de trabalhar mais, não tem familiar para ajudar, então vai morar nessa casa aí que chama Retiro dos Artistas. Esse Frederico Figner que cedeu o imóvel para que acontecesse esse Retiro dos Artistas. Ele era um espírita atuante. Só que quando você lê a obra, ele vem falar para nós que ele desencarnou numa situação
muito mal. Por quê? Porque apesar dele ter feito muita coisa boa, muita coisa ficou por fazer. Muita coisa ficou por fazer. Então, o Chico já falava para nós que tem muito espírita desencarnando mal. Muito espírita desencarnando mal. Então, a gente chega lá no plano espiritual e entra em choque. Ah, mas eu fazia sopa. Ah, mas eu dava palestra. Ah, mas eu dava passe. Ah, mas eu participava lá no sábado, lá do bazar, separava as roupas. Veja, a finalidade do espiritismo é fazer a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima. Então, todo o conhecimento do espiritismo, ele deve vir alicerçado sempre na prática. Sempre na prática. A respeito de espírita, eu vou colocar aqui um videozinho do Haroldo contando a historinha do Chico. Eu quis trazer o vídeo porque se eu fosse contar, não ia ser bacana que nem ele conta na história aqui. Ó. Prestem atenção. Essa história é real. História verdadeira. Chegou uma mulher, uma senhora, entrou na fila para conversar com o Chico. Aquela fila gigante, está solteira, está de frente com o Chico. Ela fala: Chico, eu estou angustiada. Chico fala: o que foi, minha filha? Chico, meu marido, mas você está esperando já uma queixa, né? Meu marido é uma pessoa muito boa, Chico. Meu marido é um excelente pai. Meu marido é um profissional maravilhoso, consciente, competente, honesto, trabalhador. Chico, ele é um ótimo marido. Não vou entrar nos detalhes, porque tem muita gente ouvindo, mas namorado, um marido maravilhoso. Só tem um defeito. Defeito grave. Aí você está pensando o quê? Nossa, é viciado em cocaína. Qual que é o defeito que esse homem tem, Luiz? O Chico falou: minha filha, é o defeito dele. Ele não é espírita. O que você responderia? Fala do Chico. Pensa um pouquinho, não precisa dizer. Só pensa. O que você responderia? Tem gente que responderia assim: separa desse homem. Onde já se viu um homem tão bom que não é espírita? Eu prefiro um homem mau, mas espírita. Não é? Um péssimo marido, um péssimo pai, um cidadão desonesto, mas espírita. Faz sentido isso para você? Então o que o Chico disse para ela? Ele falou: minha filha, ele é um bom marido. Bom marido. Chico, não vou nem comentar. É um bom pai, excelente pai. Um bom profissional, ótimo. Um cidadão. Então, minha filha, ele não precisa do espiritismo. Quem precisa? Ela. E eu preciso. Perceberam? Então, qual é o objetivo do espiritismo? A formação do ser humano de bem. Essa história é real. E diante disso, a gente se pergunta, né? Será que eu estou realizando minha reforma íntima e me melhorando? Todos nós que estamos aqui na Casa Espírita, estamos trabalhando, estamos nos dedicando, né? Mas será que dentro de mim, aqui, ó, eu estou me melhorando?
eu estou me reformando, eu estou conseguindo vencer as minhas más tendências? Isso é a pergunta que nós precisamos fazer. Não é quantas vezes eu venho na casa espírita, quantos bazar eu participo, quantas palestras eu dou. A gente precisa se questionar se você está se melhorando, se o Espiritismo está proporcionando essa mudança em você. Será que eu estou praticando a caridade como Jesus ensinou? Será que eu estou sendo uma pessoa boa? Será que eu estou tolerando? Será que eu estou conseguindo perdoar? São perguntas que cada um deve fazer para si mesmo. Porque é para isso que o Espiritismo veio. O Espiritismo foi trazido pelos Espíritos. E quem são esses Espíritos? São os homens que viveram na Terra, que fizeram a mesma caminhada que nós e hoje eles estão do lado de lá. Então eles vieram contar para Kardec, para que Kardec levasse ao mundo as experiências deles, para que nós não passássemos pelo mesmo erro que eles. Será que eu sou um exemplo para meus familiares, meus amigos e para o meu próximo? Será que alguém pode olhar para mim e falar assim: olha, aquele ali eu gostaria de ser que nem ele, olha, aquela ali eu gostaria de agir como ela? E se eu desencarnar agora? Se nós tivermos que deixar esse plano físico e partir para o mundo espiritual, se eu desencarnar agora, vai importar se eu torço para o Corinthians, ou se eu torço para o Santos, ou para o Palmeiras? Será que vai importar se eu sou de direita, se eu sou de esquerda? Se eu desencarnar agora, será que vai importar o quanto eu tenho de dinheiro no banco? Quantas propriedades eu tenho? Se eu desencarnar agora, então cada um deve fazer essa pergunta para si mesmo. E como a gente disse lá no começo, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O Espiritismo vem nos explicar tudo aquilo que Jesus nos explicou. E o que Jesus veio fazer? Ele fala: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então, nesses 168 anos de doutrina espírita, nós que estamos aqui nesta casa, muitos de vocês que estão sentados aí conhecem até outras casas espíritas. Então a gente quis fazer essa reflexão: o quanto o Espiritismo está sendo uma ferramenta para que a gente se melhore, para que a gente possa realmente estar fazendo a nossa transformação moral, porque é isso que importa, é isso que importa. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Então, enquanto eu estou aqui e tenho a oportunidade de estudar e tenho a oportunidade de me melhorar aqui, porque se eu me melhorar aqui, com certeza, chegando lá, vai ser bem melhor para mim. Tá bom? Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça.